Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, a mensagem de hoje é uma santa convocação para que ansiemos pelos átrios do Senhor. Vamos ler Salmos 84, versículos 1 e 2 inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados unicamente no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti que Tu venhas ministrar ao nosso coração a Tua palavra, essa palavra de vida, de renovo. Estamos todos carecidos de um renovo do céu. Que o Senhor venha hoje, de modo muito vivo e especial, falar aos nossos corações, mesmo apesar de nós. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como já fora dito, a mensagem de hoje é uma santa convocação para que ansiemos pelos átrios do Senhor. A igreja está com fastio de Deus. E hoje o desejo do nosso coração é despertar aqueles que nos ouvem a desfrutar da comunhão com o Senhor, sobretudo e especialmente em comunidade. Temos dito muitas vezes que a igreja não é um museu de santos, mas é um hospital de pecadores. Nenhum de nós dentro da igreja, do ponto de vista de santificação, está pronto. Fomos alcançados pela graça salvadora, e se ainda estamos vivos sobre a terra, precisamos da comunhão uns com os outros. E é nessa comunhão que vamos crescendo em santificação e honra. Fácil não é, mas é a metodologia de Deus para crescimento espiritual de cada um de nós. Este salmo tem sido muito apropriadamente chamado de a pérola dos salmos. É a lamentação saudosa de um israelita que se encontrava distante de Jerusalém por alguma causa desconhecida. Embora seja atribuído aos filhos de Corá ou Coré, Spurgeon disse o seguinte a respeito desses salmos: ele exala um perfume davídico. Impossível não concordar com Spurgeon. Aqui encontramos as declarações de alguém que, saudoso, suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O salmista se sentia assim por causa da distância que se encontrava do seu local de adoração. A ausência involuntária daquele local levou-o a sentir uma profundíssima saudade do templo e da presença do Senhor. O cerne deste texto é a necessidade profunda e vital que temos da comunhão contínua com o Senhor. Essa comunhão com Deus e com o irmão vai além do ativismo e da religiosidade de fachada. Ser cristão é uma das coisas que não podemos fazer sozinhos, isolados. A comunhão, junto com a pregação da palavra de Deus e a oração, são os pilares que sustentam a igreja do Senhor. O salmista Davi diz no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Infelizmente, a igreja ocidental tem sofrido de tédio e muitos não têm se alegrado em ir à casa do Senhor. Para a grande maioria, o Senhor deixou de ser atraente. Parece que tem que haver sempre uma atração circense para que as pessoas queiram ir à igreja, adorar em comunhão. O que é lamentável sob todos os aspectos.
O salmista manifesta aqui seu anseio por Deus e dá 3 motivos para prestar seu culto a Ele. Primeiro motivo: o prazer do salmista está no Senhor. Os versículos de 1 a 4 do contexto dizem o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Meus amados, precisamos aprender a viver na perspectiva de nos encontrar com o nosso amado Senhor e Salvador a qualquer momento. Não sabemos quando seremos chamados desta terra. Talvez o único dia que tenhamos de fato seja o hoje. E que nós possamos refletir acerca disso. Muitos inconformados por estarem fora do lugar de origem, voltam para casa, e esses, tudo que desejam é isso. E aí eu pergunto: e quanto a nós? Onde está o nosso verdadeiro prazer? Muitos têm ansiado pelos átrios do Senhor. Há uma saudade inexplicável da casa do Pai, anseia por proteção e luz neste mundo de densas trevas. Mas muitos têm desdenhosamente abandonado a comunhão, o ajuntamento em comunhão, e se sentem confortáveis assim. Em segundo lugar, o salmista manifesta o segundo motivo para prestar seu culto ao Senhor. A força do salmista está no Senhor. Versículos de 5 a 8 dizem: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Aquele cuja força está no Senhor, mesmo quando precisa passar pelo vale árido, chamado de vale de Baca, faz dele um manancial. Dali ele tira lições preciosas, porque seu coração, cheio de fé, é um caminho aplanado. Eu não estou falando de naturalidade, quando as coisas estão todas bem do ponto de vista humano. Eu estou falando de sobrenaturalidade. Quando mesmo apesar de todos os pesares, nós nos sentimos felizes, alegres na presença do Senhor. Bom é receber uma bênção, mas melhor ainda é ser uma bênção onde quer que estejamos. Aquele cuja força está em Deus faz do deserto um jardim regado. Os verdadeiros peregrinos vão indo de força em força, diz o versículo 7. Vão subindo de degrau em degrau, de glória em glória, de vitória em vitória, até chegar ao lar celestial. Os olhos do peregrino não estão no tamanho nem nos percalços da estrada, mas no seu final, na alegria da chegada. O combustível do peregrino é a sua vida de oração e a sua vida íntima de comunhão com Deus. Onde ou em quem temos buscado nos fortalecer? É tempo de reflexão, é tempo de meditação profunda a respeito da nossa própria caminhada com o Senhor. Somos tão rápidos no gatilho para perceber quando as coisas não estão bem na vida do outro. Que tal pegar esse dedinho e dirigi-lo a nós mesmos? Que o Senhor possa nos dar essa direção e essa inclinação para nos avaliarmos a nós mesmos. Aí vem o terceiro motivo para prestar culto ao Senhor.
A confiança do salmista está no Senhor. Versículos 9 a 12 dizem: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quando caminhamos pela fé, colocamos o Senhor e sua vontade em primeiro lugar. Só a partir daí podemos alinhar nossas verdadeiras prioridades. Os filhos de Corá ou Coré eram levitas encarregados de guardar as portas do santuário, um cargo importante e honrado. Na verdade, o cartão de visitas da entrada do templo. O salmista, distante do templo, sentia saudades daquela tarefa. Percebemos com tristeza que a igreja ocidental tem trocado a casa do Senhor por qualquer coisa. Como é difícil encontrar almas que anseiem e desfaleçam pelos atos do Senhor. A mesa do banquete tem estado posta, mas os convidados não têm sido dignos. Ainda há tempo de mudar essa triste realidade. Busquemos ao Senhor e não nos conformemos com o mundo. O mundo definitivamente não é o nosso lugar. Por isso, peregrinar aqui não tem sido fácil. A jornada do peregrino, do verdadeiro peregrino, não é linear. Antes é cheia de curvas, obstáculos e segue ladeira acima. Livremo-nos dos pesos e do pecado que tem tão tenazmente nos assediado. O cristão fiel busca os altares do Senhor. Mais uma vez nos lembramos da igreja ocidental, desdenhosa, irreverente, vazia de conteúdo doutrinário, cheia de invencionices, barulhenta, farta de liberdade e recursos, fastiosa das coisas de Deus e do próprio Deus. E o pior é que a maioria absoluta de nós tem se contaminado com as fórmulas e estratégias de entretenimento do mundo e as importamos para a igreja. Esses atrativos, entre aspas, servem de iscas, não para as verdadeiras ovelhas, mas para bodes insatisfeitos. Cadê o anseio e o desfalecimento das nossas almas pelos atos do Senhor? Na verdade, o único remédio eficaz para os males que afligem a humanidade chama-se Jesus Cristo, que em nós precisa ser a esperança da glória. As pessoas lá fora buscam avidamente fórmulas mágicas para atenuar o estresse e seus efeitos. Tentam preencher o vazio da alma com tantas coisas que não passam de meros paliativos. A maior dificuldade que enfrentamos hoje é a própria insensibilidade dos corações, sobretudo para reconhecer que só Jesus é a esperança para todas as dores do homem. E o pior é que percebemos isto dentro da própria igreja. Há muitos anos atrás, mais de 30, creio eu, a igreja experimentou um grande despertamento espiritual. As pessoas buscavam os templos, contavam os dias para a hora do culto. E naquela época se podia ver nos carros, nas casas e principalmente nos lábios dos cristãos o seguinte lema, alguns hão de lembrar: Jesus Cristo é a nossa única esperança, ou Jesus Cristo é a única esperança. Era uma frase pequena, numa faixa branca com letras verdes, me lembro muito bem. Hoje precisamos mais do que nunca levantar esse brado, erguer essa bandeira e fazer esse brado ecoar em todos os lugares por onde passarmos. Jesus Cristo é a nossa única esperança. O que somos instados a fazer a partir do texto em apreço?
Em primeiro lugar, que busquemos fazer, a partir desse texto, restaurar o prazer pela presença do Deus vivo e pela comunhão em sua casa. Em segundo lugar, que busquemos o nosso fortalecimento espiritual apenas em Deus. E em terceiro e último lugar, que busquemos confiar tão somente no Senhor e em suas preciosas promessas. E que a graça nos assista, nos sustente, nos fortaleça para seguirmos em frente até aquele dia glorioso, quando seremos levados para casa e encontraremos o nosso Senhor face a face. Reflitamos sobre isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe ricamente e que essa palavra desça dos ouvidos aos corações, gerando mudanças reais em nome de Jesus Cristo. Amém.